Este é o lugar onde ocorreu a batalha que mudou a vida do personagem principal. O comandante-chefe está morto. Esta lança perfurou seu coração. Ele não era apenas um guerreiro, mas alguém que tinha super força. Somente ele poderia matar o demônio se permanecesse vivo. Por causa da lança que o atingiu bem no coração, o feitiço da ressurreição não o ajudará a retornar ao mundo dos vivos. Nada vai funcionar. Seu camarada Mikhail se censurou pelo fato de o falecido ter sido escolhido para o cargo de comandante-chefe. Os guerreiros restantes tentaram não perder as esperanças e procuraram uma maneira de ressuscitar o comandante-chefe, porque Mikhail era considerado um arquimago do nono círculo, que era forte em feitiços. E o feitiço foi preparado, mas a condição principal era que a pessoa estivesse viva. E como podemos ver, nenhum feitiço vai ajudar agora. Michael lamentou não ter insistido que outro guerreiro fosse o líder. Ele não podia confiar em um camarada. Se lembrarmos do passado, ambos foram escolhidos para o cargo de comandante em chefe. Mas Mikhail sentiu que não era digno dessa honra, e no final, deveria ter insistido na sua própria, e tudo teria sido diferente. Enquanto os guerreiros decidiam o que fazer, os demônios não dormiam e continuavam a atacar. O arquimago precisava de tempo para preparar um feitiço superpoderoso. O mais poderoso do esquadrão decidiu ajudar Valfurgis e distrair a atenção dos demônios com seu poder. O arqueiro também decidiu ajudá-lo nessa difícil tarefa. Iniciou-se uma batalha desigual, na qual parecia que o lado bom estava vencendo. Muitos demônios foram mortos, mas permaneceu exatamente a mesma quantidade. E nossos lutadores já estavam ficando sem forças. É nesse momento, quando as forças se esgotam, que o demônio mais poderoso começa a atacar. A arqueira tenta com todas as suas forças matar Satanás, mas isso só causa ferimentos leves. Enquanto o bruto e o arqueiro distraíam os demônios, Mikhail conseguiu preparar o feitiço mais poderoso. Feitiço do nono círculo. E naquele exato segundo, uma chuva de meteoros começou a cair sobre os demônios. Não sobrou nenhuma mancha molhada. Mas esse feitiço não quebrou o demônio principal, e mais poderoso, ao contrário, o deixou ainda mais furioso. Mikhail entendeu que não seria capaz de consertar tudo, porque não era tão forte quanto seu falecido companheiro. Mas sua consciência não lhe permitia deixar tudo como estava. Ele se sentia responsável por seus companheiros. Ele pensou no fato de que era apenas um arquimago do nono círculo. Ele não tinha controle sobre o poderoso décimo círculo, mas ainda valia a pena tentar. Talvez ele pudesse deixar uma marca na história. Valfurgis tentou quebrar o nono círculo para alcançar algo mais, ir além do impossível. E agora o superpoder começou a preencher seu corpo. Era difícil e doloroso contê-lo. Ele tinha que tentar se conter. É esse feitiço que estava apenas em teoria, que poderá alcançar o retorno. O principal é que agora deu tudo certo. Precisamos mudar o curso dos acontecimentos para não repetir o fracasso que levou à morte de soldados inocentes. O feitiço era tão poderoso que o mana se espalhou por toda parte. Por que não funcionou? Você tem que tentar, porque o preço do feitiço é a vida de guerreiros, e ele não é tão forte quanto você gostaria. O demônio principal deles já está muito perto, o que significa que meu fim está próximo. Mas a esperança é a última que morre, e espero que, graças a um milagre, o feitiço ainda funcione. Não há espaço para erros. Precisamos de um comandante-chefe inteligente para nosso esquadrão. Não podemos confiar tudo a um lutador egocêntrico. Não só ele morrerá, mas outros soldados também. Que tipo de voz é essa? Algum tipo de turvação na cabeça. Este é meu mordomo Mordvin, que está muito preocupado. Eu me lembro desses lugares? Não pode ser. Preciso de informações confiáveis para confirmar meus palpites, as datas específicas necessárias que Mordvin me dirá. A taxa de sucesso foi mínima, mas meu feitiço funcionou e consegui voltar 20 anos. E posso ficar orgulhoso de mim mesmo. Com apenas 3 círculos de magia, consegui alcançar o que queria. Lembro-me de que minha família, os Valfurgis, é famosa por suas artes mágicas, mas meu nível de magia não é adequado para esta família. Ah, sim, eu tenho um curativo, não lembro mais para que serve. Preciso pensar sobre isso. E o mordomo me ajudará com a resposta correta. Só havia 2 opções. Ou eu tentava cometer suicídio por causa de outra depressão, ou Aileen me deixava aleijado por causa de um noivado rompido. Parece que não estraguei a segunda opção. Aileen Rindle, a mesma que estava comigo 20 anos atrás. Este é um momento que definitivamente não será esquecido. E diga-me, Mordvin,
Qual foi a reação da família do Duque? Não houve resposta deles. Eles precisam de tempo porque não estão na melhor posição agora. E então ela apareceu na soleira. Aileen. Está na hora do mordomo ir embora e fazer o que quer. Seria melhor assim. O rosto de Mordvin refletia tristeza. Agora não era o melhor momento para conversas e reuniões. E agora percebo o quão bom eu sou. O quanto me faltou isso 20 anos atrás. Falando em memórias, Siegfried é o mesmo guerreiro narcisista que tinha 100% de certeza de que era o escolhido e que poderia fazer qualquer coisa. Por alguma razão imprevista, uma criatura mítica despertou, o que não assustou Siegfried. Ele estava determinado a derrotar o Rei Demônio. O Wyvern era como um lanche para ele. Por causa da raiva e do egoísmo, um grande número de pessoas inocentes morreram, e muitas propriedades foram incendiadas. Devemos fazer tudo para garantir que isso não aconteça novamente. Voltemos ao mordomo, a quem Micail expulsou tão apressadamente. Desta vez, o pai de Micail esperava furiosa e ameaçadoramente a aparição do filho. Ele não gostou da ideia de uma conversa entre os dois jovens acontecendo. O mordomo temia por si mesmo e por Walfurdis Jr., pois não tinha a resposta certa para as perguntas do mestre. Mas não existem situações desesperadoras. Mordvin fingiu que nada havia acontecido no quarto de Micail e, se algo acontecesse, o cavalheiro seria o primeiro a saber. O chefe do clã Valfurgis ainda estava confuso com alguma coisa. Então, já que tenho outra chance de consertar tudo, preciso aproveitá-la a todo custo. Preciso de habilidades muito melhores que as anteriores. É hora de começar. A primeira e mais tediosa coisa é corrigir o fluxo circular. Uma pequena teoria. Mana é aquele superpoder que forma círculos pelo fato de girar para a frente. Ou seja, ele circula todo o corpo e se concentra no coração. Esta direção de mana é a única e correta. Mas acho que esse superpoder não deveria estar concentrado em um só lugar. Além disso, existe um termo chamado livre circulação. Isso significa que 12 fluxos se reúnem em determinados pontos. Está ficando difícil reter mana novamente, e você não consegue evitar pensar que seu corpo vai explodir devido ao excesso de sangue. Mas eu não sou tão simples assim. Sou um mágico da família Valfurgis, o que significa que nada pode me assustar. É claro, nem mesmo o futuro que eu vi. Deu tudo certo, embora tenha sido bem difícil. Graças à livre circulação, meu círculo foi restaurado e poderei usar meus poderes ao máximo. Como eu ainda tinha mana, outro círculo foi criado, o que significa que Micail agora é um mago do quarto círculo. É hora de passar para as próximas magias, chamadas Lança de Gelo e Fogo. Para obter a magia do sétimo círculo, você precisa aprender a usar magia mista. Este é considerado o nível mais alto na arte da magia, que não é alcançado por todo feiticeiro experiente. Mas agora eu só tenho o quarto nível, e esse nível mais alto é inatingível para mim. Ou assim pensei, até que eu dominei a livre circulação de superpoderes. Mas não podemos esquecer que sou um mago ativo do nono círculo e posso usar qualquer quantidade de magia ao mesmo tempo, e isso não é suficiente para que a magia seja usada por muito tempo. Até agora, creio que isso é um grande sucesso. Você pode respirar aliviado, porque o problema principal foi resolvido. E então a porta se abriu e um pai furioso apareceu, gritando sobre o que seu filho tinha feito. Micail estava pronto para isso, então ele recebeu seu pai com compreensão. Foi isso que deixou seu veterano Walfurgis perplexo. O arquimago começou a se justificar para seu pai. Ele entendeu que, por causa dele, a honra da família não era mais tão perfeita como antes. Essas palavras deixaram o mestre ainda mais irritado, e ele estava ansioso para punir seu filho. Mas tudo o que Micail precisava era que seu pai o ouvisse, e não o espancasse como se fosse um garotinho. Então o filho disse ao pai que não fez isso de propósito, ele tinha um plano. Foi o duque quem pediu às jovens Valfurgis que rompessem o noivado e elas simplesmente tiveram que conversar. E sim, foi uma decisão muito autoconfiante. Se você sabe intrigar, continue. O que aconteceu depois? Um momento de contexto. Minhas mudanças dramáticas como Micail Valfurgis começaram aos 23 anos. Não entendo como Aileen se envolveu com um homem tão patético, tímido e covarde. Ela não gostava desse tipo de homem. Ela não só não gostava dele, como o odiava e, portanto, não tinha a mínima vontade de ter um cara assim como parceiro. Ela o considerava um fraco. Mas houve algo no último encontro que deixou Micail cauteloso.
Apresso-me em lembrar-lhe, pai, que combinamos um noivado com uma condição. O que dizia que cada um dos dois não deveria tentar estudar outras formas de circulação de mana. Afinal, um herdeiro puro só nasce quando os superpoderes dos amantes são iguais. Era muito importante para as famílias dos Cavaleiros da Magia saber que o bebê era puro, porque ele continuaria sua linhagem no futuro. Bem, voltando a Aileen, pareceu-me que em nosso último encontro ela violou essa condição. O rosto do pai assumiu uma expressão pensativa. Ele não entendia se isso era verdade ou mentira. Decidi verificar com meu filho a veracidade da situação, e Micael confirmou os piores temores do mestre. Aileen estava estudando mana antes mesmo de seu noivado, para se tornar uma cavaleira no futuro. Valfurd Sr. não conseguia acreditar no que via, porque como um mago de 8º nível, ele deveria ter notado o problema. Mas o arquimago continuou insistindo por conta própria. Ele garantiu ao pai que ele mesmo havia testemunhado tal evento quando Aileen praticava outros métodos de obtenção de mana. Sua energia não era totalmente estável. Depois de todas as palavras que seu próprio filho disse, o Marquês continuou a duvidar das palavras. Mas aqui também, Micael já tinha um argumento preciso pronto para confirmar suas palavras. Foi nesse momento que o próprio Valfurgis Spire adivinhou com que força a duquesa Aileen conseguiu esconder seu superpoder do mago de 8º nível. Este é realmente um instrumento de magia antiga? Enquanto a família Walfurgis negociava entre si, a duquesa Aileen aprimorava suas habilidades. Mas então ela foi distraída por seu pai, que decidiu perguntar se Micael havia notado as habilidades da duquesa durante seu último encontro. Ao que a senhora se apressou em responder com 100% de certeza que aquele fracote patético não suspeitava de nada. O pai acreditou na filha, mas ainda havia preocupações. E Rindel, por sua vez, decidiu esclarecer com seu pai se ele tinha intenções sérias em relação à família Valfurgis. Ela nem queria pensar que Micael poderia um dia se tornar seu marido. E o pai, por sua vez, estava preocupado com o status de sua família, para que seu clã não tivesse problemas no futuro. Agora que Aileen havia aprendido uma nova magia, sua tarefa era esconder seu talento. Depois que sua filha encontrou o antigo instrumento, Rindel ficou confiante nela e acreditava que ela não era digna de um casamento de conveniência. Enquanto isso, Aileen já havia encontrado um substituto para Micael. Ela estava interessada no herdeiro da família Pavlov, e hoje sua família, junto com seu filho, deveria chegar à casa de Rindel. A história de Liam Pavlov, que é o único filho da família, suas habilidades com a espada são lendárias, não há melhor mestre em todo o império. A conversa entre pai e filha foi interrompida por um cavaleiro que veio anunciar que uma delegação havia chegado à casa dos Rindel. O chefe da família presumiu que eram os Pavlovs que tinham chegado. Mas o cavaleiro apressou-se em relatar que Rindel, o velho, estava enganado sobre esse assunto. O rosto do pai de Aileen demonstrava perplexidade e incompreensão. Havia apenas uma reunião agendada para aquele dia com uma família. Então quem mais poderia aparecer? Sim, foi um convidado indesejado que apareceu na porta da família Rindel. A atitude do jovem era determinada. O que não pode ser dito sobre o mordomo, que apenas lamentou a realidade de suas ações. E ele não tinha total certeza sobre seu mestre. Micael tinha um plano preparado e precisava agir de forma decisiva. Voltando à conversa entre o pai e o filho da família Walfurgis. Michael foi à casa de Rindel para confirmar suas suspeitas sobre o antigo instrumento. O pai, por sua vez, queria descobrir tudo. Ele não entendia por que a família Rindel havia proposto romper o noivado e por que eles haviam espancado seu filho. Mas Micael continuou a responder ao pai com bastante calma. Ele entendeu que a família Rindel estava ganhando tempo, o que eles não tinham mais. Portanto, eles podem inventar qualquer coisa para permanecer em uma posição vantajosa. O Marquês Valfurdes não sabia o que fazer. Ele considerou diferentes opções de eventos. Sua família não poderia perder neste duelo de amor. Era necessário agir em conjunto. E o chefe do maior império precisava que Micael fosse responsável por suas palavras. Mesmo sendo um filho, sua mente podia estar nublada pelo amor por Aileen. Micael não pensou em desistir e continuou a assegurar ao pai a veracidade de suas palavras. E o chefe do império ameaçou o arquimago de que seu filho poderia ficar sem o título de sucessor e sem um lar para calúnias.
Para garantir que o pai não duvidasse do filho, ele teve que agir de forma persistente e irrevogável. Ao chegar à casa do duque, o mordomo estava terrivelmente preocupado com a reputação da família para a qual trabalhava, que já estava em dúvida. O chefe do clã Rindle não estava preparado para o fato de que o próprio Mikhail os visitaria depois do que aconteceu. Hoje eles tinham planos completamente diferentes e o Alfurgues Jr. só podia arruiná-los. Então o pai de Aileen pediu ao cavaleiro que acompanhasse Michael para fora da propriedade. Ao ouvir do cavaleiro que não poderia recebê-lo naquele dia, Mikhail calmamente dirigiu-se à saída, o que surpreendeu até mesmo o servo da família Rindle. Mas o mordomo ainda não se acalmou. Ele não entendia qual era o plano então, se o cavalheiro levou tão levianamente a recusa em aceitá-lo. Mas o arquimago estava calmo e imediatamente decidiu se acomodar para descansar sob uma das árvores no território da propriedade. Dizer que todos ficaram surpresos seria pouco. O cavaleiro não gostou do que seu convidado indesejado havia planejado, especialmente porque ele tinha que se preparar para receber os dignos convidados que estavam prestes a chegar. Mikhail não tinha intenção alguma de ir embora. Ele continuou sentado perto da árvore. O criado Rindle já havia começado a usar força contra o hóspede. O mais novo da família Valfurgis não deixou esse ato passar despercebido, lembrando ao cavaleiro que esse mesmo cavaleiro já havia servido sua família, e que o fato de agora estar subordinado ao duque não lhe dava nenhum direito de tratar seu antigo mestre dessa maneira. O cavaleiro McCain caiu de joelhos, admitindo sua culpa diante de seu mestre e lembrando que, até pouco tempo atrás, Mikhail era uma pessoa diferente, que não podia se permitir tal insolência. Mas o que havia acontecido com ele agora? Michael abordou Mackay novamente com uma oferta que ele não podia recusar. Se ele fizesse isso, Valfurgues deixaria a propriedade num piscar de olhos. O cavaleiro retornou ao seu mestre e relatou que Michael havia ordenado que Aileen saísse e conversasse com ele. O tom do jovem surpreendeu o duque, pois ele nunca havia feito algo parecido antes. McCain entendeu que esse convidado era um inconveniente para seu anfitrião, e faria de tudo para não aborrecê-lo. Depois de ouvir a conversa entre os dois homens, Aileen disse que ela mesma resolveria o problema com seu amante, já que foi por causa dela que ele veio para cá. Aileen pensou que Mikhail continuava sendo aquele garoto fraco de vontade, de quem seria tão fácil dizer adeus. Ao ir encontrar seu noivo, a duquesa pediu ao cavaleiro que a acompanhasse, e os hóspedes indesejados continuaram esperando por uma ação dos donos da propriedade, torcendo para que tudo saísse conforme o planejado. Até Aileen se aproximar, Mikhail estava repassando a conversa em sua cabeça e relembrando a fama de Liam Pavlov, com quem a filha do duque tanto queria ficar noiva. O fato é que a família Pavlov é famosa no Império, e seu filho é um espadachim de sucesso. Ele é muito confiante em si mesmo e sabe que não tem igual. Ele é o oposto absoluto de Mikhail. E é justamente hoje e aqui que eles devem se encontrar. Enquanto isso, o mordomo criou coragem para perguntar ao mestre como seu mana havia se tornado tão mais forte. Essa pergunta deixou o arquimago tenso. Por que ele faria tais perguntas? Acontece que Mikhail se entregou quando ficou bravo com McCain. Foi então que o mordomo percebeu que o poder dessa magia não correspondia às habilidades do mestre. Mordvin continuou a argumentar suas palavras, dizendo que havia servido seu pai por muito tempo e que também era um bom observador que conhecia as teorias da magia. Mikhail perguntou diretamente se Mordvin achava que o cavalheiro estava quebrando as regras. O mordomo precisava da resposta precisa e verdadeira que estava esperando. O arquimago estendeu a mão ao mordomo e se ofereceu para testar o mana de seu mestre. Tocando a palma da mão de Mikhail, o mordomo pôde ver que agora havia 4 círculos. Mas quando ele conseguiu isso, mesmo que recentemente, a magia do 4º círculo ainda não havia se tornado mais forte. A próxima pergunta que interessou ao mordomo foi como o cavalheiro conseguiu atingir tal resultado em tão pouco tempo. Então, o arquimago disse que a revelação veio a ele depois que ele foi rejeitado. Aqui Mordvin observou muito corretamente que mais 5 recusas, e o arquimago será capaz de alcançar a arte dos 9 círculos. O mordomo ficou ainda mais preocupado. Não se sabia o que seu mestre havia planejado, até onde ele iria para alcançar suas conquistas. E Mikhail continuou pensando em seu plano. Parecia-lhe que não conseguiria livrar-se da família Rindle tão facilmente. Ele pensou nas consequências que poderiam acontecer se a família Rindle deixasse de existir completamente.
E então, o brainstorming do Marquês foi interrompido. A duquesa se aproximou e disse com uma voz firme que ela já tinha dito tudo sobre o noivado antes, e que Mikhail não deveria mais estar ali. Desta vez, o Marquês não se mostrou nada tímido com Aileen, e disse o que ninguém lhe pediu resposta naquela ocasião. Tudo estava decidido por ele. A duquesa não tinha tempo para conversas longas e inúteis, pois acreditava que o rompimento do noivado era uma decisão mútua e que era hora de acabar com a hospitalidade. Mas o arquimago não queria recuar e continuou a arrastar o tempo. A pergunta que ele fez a Aileen foi direta. É possível que uma pessoa mais importante esteja vindo visitá-los? A duquesa não gostou da pergunta e não quis respondê-la. Será que esse é realmente Liam, que está aprimorando suas habilidades apesar das questões políticas e familiares? Acho que ele ficará muito surpreso quando conhecer sua família, que guarda tantos segredos. Ah, sim, e ele não gosta de nada que vá contra a moralidade. Será que ele sabe que nosso noivado foi rompido unilateralmente? Parece-me que este jovem é a favor de que tudo seja justo. Você quer começar um novo relacionamento com falta de confiança do seu noivo? Na pior das hipóteses, tudo parecerá duvidoso e nada de bom resultará disso. Aileen não esperava tamanha pressão do antes tímido Mikhail e tinha certeza de que eram apenas palavras e nada mais. Para confirmar as palavras da família Rindle, o arquimago chegou tão perto da duquesa que McCain teve que defendê-la imediatamente. McCain jogou Mikhail para longe e começou a gritar com ele. Ele foi muito rude com seu antigo mestre. Essa é a essência da casa Rindel. Até mesmo os cavaleiros não sabem se comportar corretamente, eles têm permissão demais. Aileen deu a ordem para parar com essa desgraça, mas na primeira vez o senhor não a ouviu. Então, a duquesa apressou-se a lembrar que a honra da família Rindel não poderia ser manchada pela ignorância dos cavaleiros. Que bom que todos nós nos entendemos. Agora podemos conversar. Mas apenas em um lugar diferente. Talvez você devesse me convidar para sua casa, afinal? Não havia opções. Aileen concordou em receber convidados na casa. Mikhail estava satisfeito consigo mesmo. Um começo foi feito. Finalmente, Mikhail, Mordvin, McCain e Aileen entraram no palácio da família Rindel. O mordomo olhou ao redor, enquanto Mikhail fingiu que estava ali permanentemente. Enquanto caminhavam para o quarto de hóspedes, Mikhail se dignou a dizer que tudo naquele palácio permanecia inalterado, e Mordvin decidiu corrigir seu mestre, dizendo que o arquimago não estava ali com frequência suficiente para falar sobre mudanças. Mikhail queria gritar com Mordvin, mas percebeu a tempo que ele estava muito mal-humorado e irascível. O mordomo continuou querendo descobrir o plano do mestre, porque ele estava sozinho em um palácio estranho e inóspito, onde não era nada bem-vindo. O marquês disse com um sorriso que não estava sozinho ali, que tinha seu criado com ele, em quem podia confiar. Mordvin ficou completamente confuso sobre como ele, um simples mordomo, poderia ajudar seu mestre nas negociações. O proprietário se apressou em inspirar confiança no mordomo e prepará-lo para o melhor resultado, porque ele é o único em quem se pode confiar. Foi enquanto conversavam que chegaram à sala de estar que Aileen lhes havia cedido. Ela tinha pouco tempo, então Mikhail sugeriu que conversassem com ela pessoalmente imediatamente. A duquesa concordou e pediu a McCain que os deixasse em paz. Assumindo a pose confiante da dona da casa, Aileen correu para descobrir o motivo e a urgência da conversa. Mikhail imediatamente começou a acusá-la de suas mentiras, do fato de que a futura esposa fracassada havia violado o acordo que havia sido concluído entre as famílias. E especificamente, que os superpoderes dos amantes tinham que permanecer no mesmo nível e não estavam sujeitos a nenhum treinamento. A duquesa continuou insistindo por conta própria e alegando que não houve treinamento e que, se ele não confiasse nela, ele poderia ver por si mesmo. Referindo-se à tagarelice excessiva de Mikhail, Aileen observou que foi ele quem contou a todos que estavam noivos, e isso deixou a noiva em uma posição incômoda. O arquimago não negou isso porque naquela época ele era completamente diferente, apaixonado e de vontade fraca, que tanto desejava Aileen. Em relação ao cheque, é uma ótima ideia. É exatamente disso que precisamos agora. O rosto da duquesa não demonstrava mais a mesma confiança de antes, já que Mikhail havia sugerido que ela fosse verificada na frente de testemunhas. Ele acreditava que a família Rindle merecia a atenção de todos, assim como ele já havia merecido. A herdeira Rindle começou a adivinhar os planos de Walfurgs e isso a deixou muito nervosa.
Seria totalmente justo se a família Pavlov testemunhasse nossa discordância. O mesmo Liam Pavlov apareceu em uma carruagem puxada por cavalos. Ele ficou surpreso com o castelo da futura noiva, porque era muito maior que a propriedade dos Pavlovs. Antes que Sir Maxim e seu mestre entrassem no castelo, o cavaleiro apressou-se em lembrar Liam que ele não deveria mostrar seu caráter e entrar em conflito com todos. Ao que Liam respondeu com um sorriso que tentaria se conter. Pavlov Jr. tinha uma pergunta. Por que seu pai precisa desse noivado? Muito provavelmente, tudo isso foi feito para que o imperador notasse Liam e transferisse a ele o direito de sucessão. E o especialista em espadas também se lembrou de que sua futura noiva havia rompido o noivado no dia anterior, e ele estava muito interessado no motivo, que eu acho, ele descobrirá de qualquer maneira. Mas que decisão ele tomará depois disso? E as negociações entre Aileen e Mikhail estavam ganhando força. Mikhail pressionou a herdeira de Rindel. Viu medo e horror em seus olhos e esperou uma resposta dela. Aileen decidiu usar o ataque como defesa e acusou Mikhail de ir à casa deles sem uma visita oficial da família. Mas Walfurgis Jr. previu esse momento e mostrou a Aileen o brasão de sua família, o que significava que, com a ajuda desse brasão, ele poderia ser considerado um representante da família. Este brasão permitia que Mikhail falasse em nome de todos os membros de sua família, ou seja, tudo o que Mikhail dizia, toda a família confirmava. Todos serão responsabilizados pelas mentiras. E do lado de Aileen, a mesma situação está acontecendo. Sua calúnia soará como um desafio para toda a família Walfurgis. Mikhail queria que Aileen confessasse tudo sozinha e que então não haveria consequências para ela. Aileen ficou furiosa e, por sua vez, ameaçou Mikhail com uma represália que a família Walfurgis talvez não conseguisse suportar. Você concorda em ser testado? O arquimago não se acalmou. O pai veio em auxílio da filha de forma muito inesperada, é claro. Ele já tinha ouvido o suficiente da conversa deles e não gostava da assertividade de Mikhail. E o marquês ficou muito feliz que o duque tivesse aparecido. Seria possível resolver tudo muito mais rápido. Um pouco sobre o pai de Aileen. O duque Rindel é o quinto cavaleiro do Império e um dos 12 maiores mestres da espada. E se você olhar um pouco mais a fundo, ele é quem vai sofrer por causa do demônio. E o Duque tem talento para evitar novos cataclismos. O Duque ficou surpreso com o comportamento de Mikhail, porque tal estilo não era nada típico do arquimago, a quem eles haviam rejeitado facilmente antes. O Duque, no entanto, decidiu guardar suas dúvidas para si. E ele perguntou ao arquimago se ele tinha visto o coração do dragão, porque a família Walfurgis é uma das poucas que o possuem. Mas Mikhail respondeu com sarcasmo sobre seu pai, que é uma pessoa um tanto exigente e reservada, que não demonstrava tanta curiosidade pelo próprio filho. O duque riu muito da piada do herdeiro de Walfurgis. Ele não achava que tal característica fosse inerente aos jovens. Isso influenciou ainda mais a avaliação do arquimago e ele continuou sua conversa sobre as mentiras de Aileen. O chefe do clã Rindel disse facilmente que o noivado foi rompido devido à incompatibilidade de Mikhail com a brilhante Aileen. Nosso herói não desistiu. Esse motivo não lhe pareceu convincente para um rompimento. Foi então que ele explicou que a filha de Rindel estava secretamente treinando sua aura, e que isso era considerado uma violação do acordo, veja bem. O duque tentou ridicularizar o menino para mostrar que todas as suas palavras eram apenas uma brincadeira. Afinal, ele é o quinto cavaleiro do Império e deve ter sido o primeiro a saber sobre a aura. Sim, sim. Como quinto cavaleiro e como pai, você sabia de tudo. Agora o chefe de Rindel não estava com humor para rir. Um garoto estava tentando acusá-lo de calúnia. Então Michael começou a duvidar. Talvez Aileen não tivesse falado sobre seu treinamento e tivesse sido pega acidentalmente pelo duque. Mas não houve punição, porque Aileen era tão talentosa que eclipsou seu pai. E ele, por sua vez, cancelou o casamento de conveniência. O pai de Aileen continuou a semear dúvidas na cabeça de Mikhail, porque não é fácil sobreviver à rejeição da garota por quem ele estava apaixonado. O duque exerceu pressão não apenas moral, mas também com sua aura, para que o menino não conseguisse controlar a si mesmo e seus pensamentos. Mikhail não desistiu e continuou dizendo que não importava o quão talentosa Aileen fosse. Ela era capaz de cometer um pequeno erro, o que servia como uma dica. O quinto cavaleiro continuou a negar as palavras do arquimago. Então foi necessário passar das palavras às ações.
encontrar-se com o próprio Lian e contar-lhe toda a verdade sobre esta família. Algo precisava ser feito, e o chefe Rindle interrompeu Mikhail, oferecendo-se para esclarecer pontos específicos e então resolver o conflito pacificamente para ambos os lados. Ao sair da sala de estar, o rosto de Mikhail estava satisfeito. Provavelmente eles conseguiram encontrar uma linguagem comum. Agora a família Rindle tinha que decidir quem seria responsável pelos crimes da filha. Aileen ficou aterrorizada ao pensar no que esse idiota, como se viu, faria agora. Ambos subestimaram esse jovem. Ele claramente estava escondendo algo, mas sempre há uma saída. Aileen não queria decepcionar seu pai e está pronta para responder ao Império por seu treinamento e seu zelo em se tornar uma cavaleira. O pai também admitiu sua culpa. Ele lamentou não ter notado o talento da filha antes. E como ele é pai, toda a responsabilidade recai sobre seus ombros. Aileen era tão independente que conseguia abrir sua aura sem muito treinamento. Isso não é motivo para você ter orgulho da sua filha? O que posso ter certeza é que jamais ocorrerá a Michal destruir nossa família. Ele tem objetivos completamente diferentes. Só resta esperar e observar. Caminhando pelo beco da propriedade Rindle, Lian e Mikhail finalmente se encontraram. Dizer que Lian ficou encantado é não dizer nada. Aqui está o momento que Mikhail estava esperando. O encontro com o representante dos Pavlovs ocorreu. Depois que Mikhail se apresentou, Lian tentou descobrir o motivo pelo qual o ex de Aileen estava ali. O maior cavaleiro da espada foi agressivo com o arquimago. Michal sabia em primeira mão o quão temperamental Lian podia ser. O mestre da espada tentou usar força contra um membro da família Valfurdis, mas Mikhail lidou com ela com facilidade. Lian ficou surpreso com tal exposição e tentou entender quem ele era. Afinal, segundo os rumores, ele não era muito inteligente. A tarefa de Mikhail, após retornar, era não permitir que o egoísta Lian assumisse o lugar de liderança. Desta vez, eles devem vencer a luta contra o demônio. As memórias do passado voltaram com tanta força que Mikhail até tentou se aproximar da espada, mas conseguiu parar a tempo e forçar Lian a ouvi-lo. Devido ao conhecimento passado de Lian e Mikhail, o arquimago sabia muito sobre o caráter do mestre da espada, o que o ajudou no presente. O herdeiro de Valfurdis tranquilizou Pavlov em relação a Aileen. Agora ela não lhe interessava mais. Mikhail precisava de Lian. O interesse foi claramente despertado. Mikhail ofereceu cooperação a Lian, o que por sua vez lisonjeou o mestre da espada. Para restaurar o curso dos acontecimentos, Mikhail lembrou-se novamente do passado, naquela época em que eles já estavam brigando com Lian. Foi a última batalha deles, na qual Lian contribuiu e morreu. Enquanto estava no corpo do demônio morto, o mestre da espada apenas lamentou não ter começado a treinar sua aura antes. Isso o ajudaria a matar rapidamente o comandante demônio do terceiro esquadrão. Nesta batalha, não apenas o próprio Lian sofreu, mas também todo o exército lutando contra o comandante demônio do segundo esquadrão. O mestre ficou satisfeito consigo mesmo, mas pagou por tudo isso com a vida dos lutadores e com a sua própria também. Lian finalmente decidiu perguntar a Mikhail se ele realmente duvidava que ele fosse um guerreiro digno. Voltemos ao presente, os jovens já estavam sentados no mirante para iniciar as negociações. Lian Pavlov se comportava com bastante liberdade, o que enfurecia Mikhail, embora ao longo dos anos ele já tivesse se acostumado aos modos do cavaleiro. Para chegar ao ponto mais importante, o arquimago começou a conversa com rumores que circulavam na igreja. Corria o boato de que havia uma profecia sobre um guerreiro que veio à Terra para evitar uma catástrofe. Mas Lian Pavlov estava cético sobre todos esses rumores. Ele acreditava que isso era apenas uma lenda sem significado real. Mas nosso mágico sabia com certeza que essa profecia se cumpriria, e é por isso que ele retornou para impedir essa profecia. Essa profecia se espalhou pelo mundo por todo o Império. Era a profecia de Cassandra. Ela previu a chegada de demônios à Terra humana. Lian não levou todos esses rumores a sério. Ele só conseguiu fazer um comentário sarcástico de que o rei demônio era considerado a família Valfurdis. A tarefa de Michael era fazê-lo acreditar na invasão demoníaca. E os preparativos para o ataque começaram. Lian estava prestes a abandonar esta conversa sem sentido. Como ouvi de Valfurdis sobre o treinamento de aura usando o método Miller. Ele não conseguia entender como um mágico poderia saber sobre o treinamento de um verdadeiro cavaleiro.
E isso aconteceu porque, no passado, o próprio Liam disse a Mikhail que seu treinamento de aura havia chegado a um beco sem saída. O arquimago continuou falando sobre o habilidoso espadachim e melhor mestre de aura, que era Miller. Walpurgis se ofereceu para ajudar Pavlov a treinar Miller se ele concordasse com a oferta. Pavlov ficou furioso. Ele não acreditava que Mikhail pudesse saber sobre esses treinamentos, porque foi Lian o primeiro dos cavaleiros a compreender esses ensinamentos. Mas havia uma coisa. Esse era o trabalho inacabado de Miller. E foi Walpurgis quem soube até o fim o que estava escrito neste livro. Pavlov enfrentou uma escolha. Ele não entendia por que o garoto não estava interessado em Aileen, mas estava interessado em alguns rumores que não estavam destinados a se tornar realidade. E, se ele não concordasse agora, não receberia o resto de seu conhecimento sobre Miller. E isso o interessava muito mais. Liam tentou comparar os rumores sobre Mikhail e sua família. Todos o consideravam um tolo, e até a família Rindel rompeu o noivado por causa disso. Poderia ser que alguém tivesse calculado mal. Tudo estava muito confuso. Depois de muita deliberação, o mestre da espada decidiu confiar no arquimago. Durante seu encontro pessoal, Mikhail mostrou-se digno. Após o consentimento de Liam, é claro, ele queria ter certeza de que não havia sido enganado e que haveria evidências dos ensinamentos de Miller. Walpurgis já havia previsto isso e estava preparado. Eles entraram no campo de treinamento do clã Rindel, o que deixou Liam um pouco nervoso, pois isso não era permitido acontecer. Michael apressou-se em tranquilizar o cavaleiro, dizendo que tinha permissão para treinar. Tendo levantado a espada do cavaleiro, ela pareceu muito pesada para o mago. Ele teve que usar o feitiço Fortalecimento, que trabalhou para fortalecer os músculos. Este feitiço só está disponível para um mago com o 4º nível. O cavaleiro não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas Mikhail já preparou algo para ele, que certamente deixará Liam encantado. Até o mágico começar sua apresentação de demonstração, Pavlov não entendia como os princípios do treinamento da aura podiam ser mostrados e não contados, e mais ainda, como isso era possível para um mágico. O método de treinamento da aura segundo os ensinamentos de Milerra não é muito diferente de outros ensinamentos, mas foi ele quem alcançou resultados incríveis e se tornou famoso. Para entender que você dominou os ensinamentos de Miller, basta olhar para o corpo, uma gravação aparecerá. O método de Miller também é bom porque a aura atinge o limite máximo, que é de 70 unidades. Liam seguiu todas as instruções de Mikhail para alcançar o resultado desejado. Então, o primeiro indício foi o despertar da aura. Assim que Liam despertou sua aura, uma gravação começou a aparecer em seu rosto. Algo deu errado. A gravação apareceu, mas não era bem o que era necessário. O mestre da espada não ficou satisfeito com o resultado. Para acalmar os ânimos, Mikhail perguntou como Liam conseguiu encontrar os ensinamentos de Miller. A resposta era simples. Seu pai o ajudou com isso. Pavlov Jr. começou a estudá-lo imediatamente, mas só depois de algum tempo percebeu que faltava outra metade da publicação. Como Liam só conseguiu aprender parte dos ensinamentos, ele sabia que estava condenado. E foi então, 20 anos atrás, que ele passou o conhecimento para seu amigo Mikhail. E então, tendo retornado e encontrado o mestre da espada, preciso devolver todo o conhecimento que tenho. O arquimago começou a tomar atitudes que não pretendia mostrar 2 vezes. Liam já havia sido avisado sobre isso. Ele despertou sua aura. E aquela mesma gravação de Miller imediatamente começou a aparecer em seu corpo. O nível da aura atingiu o máximo, foi muito espetacular. O cavaleiro caiu ao ver o que viu. Ele não conseguia acreditar no que via. Mikhail queria impressionar Pavlov ainda mais, mas seu poder mágico não era suficiente. Pavlov ficou tão impressionado que não conseguia acreditar que algum mágico pudesse colocar os ensinamentos de Miller em ação. Claro, agora Liam acreditava em Mikhail e começou a perceber que ele também seria capaz de aprender. O cavaleiro ficou muito emocionado e pediu ao mago que lhe ensinasse tudo o que pudesse, e em troca, ele executaria todas as suas ordens. Quando Mikhail respondeu que sim, Liam nem entendeu na primeira vez. Ele pensou que seria recusado. Primeiramente, foi necessário um apelo oficial à família Walpurgis, já que a apresentação foi realizada no campo de treinamento da família Rindel. Dito está palavras, Mikhail dirigiu-se para a saída com a alma calma. E, finalmente, Liam queria ter certeza de que Mikhail ainda o ajudaria.
Quando Valfurgis estava prestes a sair da casa dos Rindle, o chefe da família o chamou. Ele estava interessado em saber se Mikhail havia alcançado seu objetivo, porque essa performance não era tão fácil. O arquimago percebeu que Rindle tinha visto tudo. Além disso, o duque pediu perdão à família Valfurgis e queria corrigir seu erro, pois percebeu que seu comportamento era inadequado para o chefe da família. Mikhail, por sua vez, pediu desculpas ao duque e desejou-lhe um noivado bem-sucedido com a família Pavlov. Acontece que o resultado desse noivado já é conhecido pelo pai de Aileen. Não há nada que valha a pena nisso. O duque não se acalmou. Ele deu a entender a Mikhail que com a visita de hoje e suas habilidades, ele foi capaz de convencer Lian de que ele não era um idiota e que, muito provavelmente, o noivado não foi rompido por causa dele. O chefe da família Rindle estava interessado em saber se eles poderiam agora reconquistar a antiga confiança da família Valfurgis. Foi então que Mikhail percebeu que Rindle estava preocupado com sua reputação e convidou o duque para a propriedade da família para negociações. Mas então, ele teve uma ideia sobre Aileen e se ofereceu para ser mentor da família Rindle. O duque não entendia o que o garoto queria fazer, ainda havia algum problema. Ao chegar em casa, Mikhail foi recebido por seu pai alegre. Ele ficou satisfeito com seu filho, porque ele, um mago de 8º nível, não percebeu o engano, mas seu filho, de alguma forma, percebeu. O pai elogiou sinceramente o filho, mas achou que era demais. Michael estava apenas restaurando a honra da família Walfurgis. Acontece que o duque ouviu o conselho do arquimago e enviou uma carta à família Walfurgis, pedindo uma audiência para oferecer suas desculpas. Isto era vantajoso para o chefe da família. Ele realmente queria que essa situação de conflito estivesse na boca do povo. O marquês ficou satisfeito por poder confiar no filho e, por sua vez, não o decepcionou. O filho conseguiu limpar o nariz do duque arrogante e deixou seu pai feliz. Agora que Mikhail havia obtido sucesso nos estágios iniciais, era necessário continuar a pressionar o velho Rindle, e isso significava que era necessário pedir permissão ao pai novamente. Mikhail era persistente e teimoso em sua conversa com seu pai. As palavras de Mikhail e a resolução do conflito com a família Rindle inspiraram confiança. Valeria a pena pensar nisso. O pai tentou dissuadir o filho da ideia, dizendo que o duque era inteligente e astuto o suficiente e que poderia facilmente fazer algo pelas costas deles. O herdeiro de Valfurgis era persistente, confiante em si mesmo e sabia o que fazer. O pai concordou. Era hora do menino crescer. Mikhail sentiu sua superioridade e ficou feliz com o resultado dos acontecimentos. Ao sair do escritório do pai, o marquês mais uma vez elogiou o filho. O menino estava crescendo para ser um substituto digno. Mas o chefe da família não entendia o que havia acontecido com seu filho. Ele tinha mudado muito. Desde a infância, Mikhail era um menino bom e gentil. Ele tinha traços de caráter que não incluíam firmeza e ousadia de espírito. Talvez crescer tenha tido esse efeito sobre ele. Embora o marquês tivesse concordado em negociar com o filho, suas próprias mãos estavam ansiosas para provocar o duque sobre algo que o magoava. 20 anos atrás, antes mesmo de Mikhail poder retornar, um conflito interno ocorreu na família. Cada membro da vasta família Valfurgis queria assumir o lugar de chefe. Michael viu e entendeu isso. Então ele garantiu que a família Valfurgis desmoronasse. Como isso aconteceu? 3 dias antes do noivado ser rompido, o Visconde Nostra chegou à propriedade. O Visconde Nostra é o maior vassalo da família Valfurgis. Sua aura está apenas um nível abaixo daquela do chefe da família. Quando jovem, o Visconde ajudou o pai de Mikhail. Suas habilidades eram tão grandes que ele se tornou próximo do chefe da família. Já a partir dessa idade, o Visconde queria poder, não o poder que lhe era devido como vassalo, mas o poder de um líder. Miguel foi o primeiro herdeiro do trono. Agora ele achava que era hora de ficar de olho nas ações do Visconde. O mordomo, que estava sempre com o marquês, ficou cauteloso, porque antes o arquimago estivera do lado do vassalo. Aqui Mikhail explicou ao mordomo que o Visconde lhe havia ensinado a magia do terceiro círculo. Mordvin tinha sentimentos contraditórios. Quando o Visconde ensinou a Mikhail o terceiro círculo da magia, não havia limites para a felicidade juvenil. Quando o marquês teve uma epifania, ele decidiu que se o Visconde era uma ameaça, ele precisava se livrar dele o mais rápido possível. O chefe da família Valfurgis ficou muito grato ao Visconde Nostra por sua ajuda e apoio. Por isso,
não poderia ser mais rigoroso com ele. Talvez tenha sido isso que permitiu que a família Valfurdes fracassasse. No tempo presente, Mikhail queria corrigir seus erros do passado e, portanto, decidiu convidar o Visconde para uma conversa. O mordomo duvidava que o Visconde obedecesse ao arquimago. Mas, a julgar pela rapidez com que o vassalo chegou ao marquês, ele também estava esperando por essa conversa. O Visconde caminhou com a esperança de que Mikhail se oferecesse para treinar o arquimago no futuro. Mas o jovem tinha sua própria solução, o que deixou o vassalo perdido. Com um sorriso no rosto, Michael sugeriu que o Visconde lutasse sem nenhuma magia. Das memórias. Não eram os melhores tempos. O Império estava entrando em colapso. Os tempos não eram os melhores por causa daquele mesmo vassalo. Restaram apenas algumas pessoas leais da família Valfurges que tentaram lutar por sua família. Todos eles estavam enfrentando um destino fatal. A família foi atacada por seguidores desse mesmo demônio. O chefe da família era um dos mais fortes da família, mas foi abatido pela doença. As chances de vitória eram pequenas. Todos os mágicos capazes e poderosos abandonaram e traíram a família. Somente ele, o Visconde Nostra, poderia salvar a família. Toda a esperança estava nele. Quando o vassalo se aproximou dos demônios, todos esperaram ansiosamente por um milagre do mago do oitavo círculo. Ninguém respirava. Todos tentavam ouvir o feitiço que os salvaria. Mas o milagre não aconteceu. O covarde patético traiu a família e todos foram condenados à morte. O Visconde se rendeu. E a família Valfurdes chegou ao fim. É hora de trazê-lo à luz. Não há perdão para ele por esse ato. Mikhail pensou muito sobre o porquê do Visconde ter feito isso e finalmente descobriu. Agora só falta que todos vejam e entendam que tipo de pessoa ele é. Mikhail continuou a pressionar o Visconde. Ele precisava realizar um duelo com o vassalo. Afinal, se o Visconde vai ensinar o arquimago, então seus poderes e habilidades devem ser claramente melhores que os do aluno. O Visconde continuou a negar. Ele apenas se gabou de que foi ele, o vassalo, quem ajudou Mikhail a atingir o terceiro nível de magia. Naturalmente, Mikhail queria alcançar mais e precisava ser convencido da força do vassalo. O conhecimento que ele recebera do Visconde já havia perdido o peso. É realmente tão difícil colocar suas palavras em prática? Se ele for realmente um mágico legal, então esse duelo não será difícil para ele. Bem, o último argumento do arquimago foi que, se ele perdesse, ele estudaria com o vassalo sem questionar. E Valfurdes confirmou suas palavras com um juramento pessoal. E se Mikhail vencer, o Visconde se tornará seu aluno. Com grandes dúvidas, o Visconde concordou. Ao retornar aos seus aposentos, o Visconde ficou furioso com a insolência do jovem, que podia propor um duelo usando apenas sua própria magia. Quem ele pensa que é? O Visconde estava confiante em si mesmo, porque era um mago de oitavo nível, com dezenas de batalhas em seu currículo, e onde estava esse arquimago, sem nenhum treinamento, e com suas fantasias com heróis de contos de fadas. O principal objetivo do Visconde não era ser o líder, mas ser melhor e mais alto que o chefe da família. E aqui está um presente do destino. O próprio Mikhail Valfurges, o único filho do chefe, oferece uma luta. Esta é uma oportunidade que não pode ser perdida. O Visconde já imaginava em sua mente como venceria a luta. E o garoto se tornaria seu aluno, agora que a superioridade sobre a família estava em suas mãos. Na manhã seguinte, o mordomo correu para o quarto de Michael bastante alarmado. Rumores chegaram até ele de que Mikhail havia desafiado um vassalo para um duelo, e isso assustou Mordvin muito. Mikhail entendeu que se os rumores tivessem se espalhado, isso significava que alguma ação havia sido tomada por parte do Visconde. Não há como recuar. Mordvin estava, como sempre, em sua própria onda. Uma onda de pânico e perplexidade. Ele tentou dissuadir Mikhail da ideia de um duelo, dizendo que um arquimago não poderia se tornar aprendiz de um vassalo. O mordomo sabia perfeitamente que o Visconde Nostra era um homem em quem não se podia confiar. Tão astuto era sua natureza. Alguém diferente dele deveria ser o professor do herdeiro da família Valfurges. O humilde servo pediu que lhe explicasse o plano do seu senhor. Foi então que Mikhail explicou que suspeitava que o Visconde estava enganando você e precisava de provas. A complexidade de todo o plano também estava no fato de que o pai era muito próximo do vassalo e confiava nele completamente. Eles tiveram muitos eventos juntos que os uniram em quase um único todo.
Meu pai não poderá ser rigoroso com o Visconde, o que significa que essa tarefa deverá ser realizada inteiramente por Mikhail. O vassalo deve mostrar sua verdadeira face. Há algo mais nessa luta. Não é apenas um duelo, mas um duelo vinculado a uma promessa. Se ao menos um deles quebrar essa magia verbal, então a magia o deixará. O mordomo gostou do plano, mas há uma chance de Mikhail perder. Mas o arquimago também prometeu a Mordvin que ele definitivamente venceria essa luta. Vale lembrar que durante esta batalha há uma condição. O Visconde usará a mesma magia de Mikhail. Durante a conversa, Valfurgis percebeu que o mordomo estava escondendo algo. Ele exigiu vê-lo imediatamente. Acontece que era uma carta de demissão. Mordvin tem medo de todas as consequências que advirão das ações do jovem proprietário. Mikhail usou magia de fogo naquele exato segundo, e a declaração quase queimou nas mãos do mordomo. Mordvin implorou a Mikhail que parasse, porque o nível de magia do vassalo era o sétimo, enquanto o do arquimago era apenas o quarto. A diferença é enorme. As chances de Mikhail são quase zero. O proprietário, já com total seriedade e um pouco de rigor, afirmou que estava confiante em si mesmo. Caso contrário, não teria decepcionado a todos. O arquimago disse a Mordvin, novamente, que sabia sobre o engano dos 7 círculos do Visconde. Mikhail raciocinou logicamente que, para que os círculos superiores de magia aparecessem, era necessário dominar completamente os círculos primários. Mas o Visconde decidiu que tudo isso não era para ele, e pulou o trabalho nos níveis iniciais. Claro que você pode usá-los, mas os feitiços iniciais exigirão mais energia. E, portanto, toda a sua magia, como o sétimo nível, é apenas uma ilusão criada por ele para ganhar a confiança de outras pessoas. A vantagem de Mikhail é que ele usará os feitiços corretamente, o que significa que o ataque será instantâneo e de baixo custo para o mago, mas não está claro como o Visconde lidará com isso. O filho decidiu convidar o pai para esta batalha espetacular. O Marquês, por sua vez, queria lembrá-lo de que seu filho ainda não havia resolvido a questão com a família Rindel. O pai ficou furioso, não entendia que tipo de circo seu filho estava montando. Por que ele estava desperdiçando seus poderes mágicos de forma tão insensata? Parece que os rumores chegaram ao pai, e ele, assim como o mordomo, estava preocupado que seu filho pudesse perder e se tornar aprendiz do Visconde. Mas não foi isso que aconteceu. O pai pegou um taco e avisou o filho que se os pensamentos ruins não saíssem da cabeça dele, ele teria que usar a força. O filho tentou impedir o pai, esclarecendo que o Visconde Nostra era apenas um vassalo, o que significava que ele era um servo da família e nada mais. Mais uma vez, as palavras do filho fizeram o pai pensar. Não estava claro de onde o mago, que havia atingido recentemente o quarto nível de magia, tinha tanta confiança que poderia lutar contra um mago de sétimo nível. O chefe da família Valfurgis não sabia o que fazer. Dúvidas tomaram conta de seus pensamentos. Depois que seu pai ameaçou seu filho mais uma vez com um taco, Mikhail prometeu que venceria em prol da paz e tranquilidade da família Valfurgis. A bênção do pai foi recebida, chegou a hora do Visconde. Enquanto isso, o Visconde falava sobre sua vitória, sobre como agora, após a vitória, a família Valfurgis obedeceria somente a ele. Esses meros pensamentos sobre o vassalo deixaram o arquimago furioso. Ele queria despedaçar o mentiroso Visconde o mais rápido possível. Antes da luta, Mikhail decidiu testar a resistência da sala de treinamento. O campo de treinamento era tão forte que provavelmente era possível usar qualquer feitiço. O primeiro feitiço que Mikhail decidiu testar foi o feitiço Flash. Este feitiço é tão simples e é por isso que é classificado como magia de primeiro nível. Mas ainda há uma coisa interessante nesse Flash. Ele não só pode ser direcionado precisamente ao alvo, como uma bala, como também pode ser controlado e então circulará por todo o campo de batalha ao toque de um dedo. E se você aplicar conhecimento matemático no cálculo de coordenadas e ângulos de rotação, então o nível desta magia aumenta imediatamente para o quinto nível de magia. Outra vantagem, ao dizer a palavra explosão, você pode explodir o fluxo de superpoder. A única coisa que torna Mikhail superior ao Visconde é que ele conhece muitas sutilezas em feitiços e controla seu mana perfeitamente. Em uma hora tudo acontecerá. Testaremos os feitiços restantes. No passado, o Visconde ensinava Mikhail não de acordo com as regras, com pressa, para obter novos círculos. Mas desta forma,
você não aprenderá todas as nuances e não poderá obter círculos superiores ao oitavo. Nosso arquimago era talentoso. Essas pessoas nascem uma vez a cada 1000 anos, e, portanto, ele foi capaz de redefinir e colocar os círculos mágicos no caminho certo. Enquanto isso, a hora do duelo havia chegado. A hora havia chegado, e o Visconde já saboreava a vitória. Imaginava-se governando a família Valfurgis. Antes do duelo, Eduardo Valfurgis decidiu visitar seu vassalo e certificar-se de que ele concordava em lutar com seu filho. Ele também considerou necessário dizer que todas as memórias de suas batalhas conjuntas permaneceram em sua memória, e é por isso que Edward seria simplesmente um observador. O Visconde, entretanto, não perdeu a oportunidade de bajular o chefe da família. Ao chegar ao campo de treinamento, Mikhail ficou muito feliz com a visita do pai. O pai, por sua vez, avisou que não haveria mais espectadores, e o resultado da luta seria conhecido apenas pelos três. Ele deu a Mikhail e ao Visconde uma chance de pensar novamente sobre as consequências que seguiriam o duelo e que o resultado não poderia mais ser influenciado de forma alguma. O Visconde Nostra sorriu. Ele queria esse duelo porque estava confiante em sua vitória. Depois que ninguém presente desistiu, Eduard Valfurgis selou os círculos mágicos, o que significava que o nível máximo que os oponentes poderiam usar era o nível 5. Os oponentes trocaram gentilezas e responderam que estavam prontos para começar a luta. O Visconde foi o primeiro a atacar. Ele usou um feitiço lento. O feitiço era magicamente poderoso e dava ao vassalo uma vantagem de tempo. E Mikhail, por sua vez, usou o feitiço Confusão. O oponente não achava que o jovem mágico fosse capaz de tal coisa. O Visconde queria saber de onde Mikhail, um mago de apenas 4º nível, conhecia um feitiço tão poderoso. Mas nunca recebia uma resposta. Por sua insolência excessiva, o vassalo recompensou o arquimago com os seguintes feitiços: Bola de Fogo e Lâmina de Vento. O Visconde não se acalmou e enviou o próximo feitiço, Ruptura da Terra, atrás dele. Mikhail ficou inicialmente confuso e usou a barreira contra o vassalo. Naturalmente, depois disso, o servo fiel ficou em choque. Como o garoto conseguiu bloquear o ataque do Visconde, considerando que ele havia adquirido magia de 4º círculo recentemente? Há uma pequena nuance aqui. O corpo físico não consegue lidar com muitas coisas, mas na magia tudo é diferente, se, é claro, você abordar isso com uma cabeça fria e calculista. Mikhail começou a lançar feitiços, sendo o seu favorito o Flash. O Visconde ficou confuso, pois esse feitiço era apenas do 1º círculo. Palavras introdutórias adicionais choveram para aumentar o poder do feitiço. Carga múltipla, controle livre, explosões múltiplas. Mudança de direção, penetração precisa, controle, ampliação da zona de ataque. Aqui está, treinamento superficial, sem conhecer tantas nuances. E isso é apenas magia de 1º nível. Mas isso foi apenas o começo de um show de mágica de verdade. Contra a magia de Michael, o Visconde conseguiu se esconder facilmente atrás do feitiço escudo. Ele ficou satisfeito que a magia do inimigo fosse tão fraca. Mas não foi isso que aconteceu. Mikhail usou o feitiço mais poderoso, Explosão, que de uma só vez destruiu a defesa do vassalo. O mago do 7º círculo não conseguia entender como um mago tão jovem conseguia controlar seu superpoder com tanta habilidade. Ele pediu uma explicação ao arquimago. Ao que Mikhail respondeu que ele usou um pouco de astúcia, assim como um pouco de matemática. O Visconde ficou furioso. Não acreditou nas palavras do arquimago. Sua falta de conhecimento básico lhe dizia apenas uma coisa: Mikhail estava mentindo e usando técnicas proibidas. Mas o herdeiro de Eduardo rapidamente colocou o servo em seu lugar, dizendo que, ao acusá-lo do ato proibido, como representante da família Valfurgis, ele poderia fornecer evidências de fraude. O Visconde entendeu rapidamente o que Mikhail queria dizer e pediu perdão pelo que havia dito. Walfurgis Jr. aceitou a resposta do mentiroso e enviou uma nova porção de magia nele no mesmo segundo. Desta vez, o escudo novamente não salvou o vassalo. Ele caiu no chão em desespero. Depois que Mikhail disse que a luta ainda não havia terminado, o Visconde pulou e disse que estava agradavelmente surpreso com a força de seu mestre. O Visconde ficou mais feroz. Primeiro, ele dobrou o poder do seu escudo e a magia de Mikhail parou de destruí-lo. Segundo, o vassalo começou a lançar magias de 7º nível.
Ataque de múltiplas cargas é a magia que o vassalo decidiu usar. Aqui Edward já estava preocupado. O Visconde não só usa magia de quarto círculo, mas também pode melhorá-la até seu 7º nível. Quando o chefe da família viu o vassalo usar 3 feitiços do quarto círculo, ele percebeu o que seu servo estava escondendo da família. Enquanto isso, o Visconde Nostra estava jubilante. Ele usou um poderoso feitiço do quarto círculo, Lanças de Fogo. Parece que é hora do duelo terminar. Eduardo, observando tudo isso, já havia aceitado a derrota do filho. E ele admitiu que seu amigo do peito estava certo. Mas era muito cedo para comemorar ou ficar chateado. Micail não é tão fácil de quebrar. Miguel conseguiu facilmente parar as lanças de fogo e transformá-las em pó. E mais uma vez o Visconde não entendia como um arquimago que havia alcançado recentemente o 4º nível poderia tão fácil e simplesmente parar o ataque de um oponente tão sério. A resposta de Micail foi simples. Tudo se resume à capacidade de controlar a magia. E sem talento isso não pode ser alcançado. O que significa que dos dois, apenas o arquimago tem talento e o vassalo não tem motivos para lutar e resistir nessa batalha. Se você não concorda com minhas palavras, então prove o contrário. E os feitiços Lança de Gelo, Mão Demoníaca e Ataque de Espinhos voaram. Como dizem, uma pessoa talentosa é talentosa em tudo. Então, o Visconde Nostra fez papel de bobo novamente. Tudo isso já estava ficando muito chato para Micail. Os feitiços Ataque Multicarga e seu flash favorito voaram. Este ataque foi muito mais poderoso que os anteriores. Será que o vassalo conseguiria detê-los com seu feitiço Escudo? De fato, explosões podem ser incríveis. Sim, o mago de 7º nível sobreviveu a esse ataque. Mas uma nova leva da ira do arquimago o aguardava, pois toda a traição que o vassalo havia cometido, ele pagaria hoje. Micail usou o feitiço Confusão, e enquanto o Visconde ainda estava inconsciente, ele começou a golpeá-lo corpo a corpo. O servo não sabia mais como escapar da ira do senhor. O Visconde estava prestes a dizer que estava se rendendo, quando Micail imediatamente o interrompeu com as palavras de que hoje era claramente o dia em que o arquimago se vingaria do vassalo. Mas então Edward interveio. Ele admitiu que seu filho tinha vencido e a luta havia terminado. Não havia sentido em continuar batendo no Visconde. Miguel ansiava por ouvir palavras de misericórdia. Ele queria ver toda a sua insignificância. Talvez se sinta superior. Mas o vassalo estava tão derrotado que era assustador de se olhar. É bom que o chefe da família tenha conseguido parar o filho a tempo. Bem, como de costume, até que o pai ameaçasse o herdeiro com seu grande punho, ele continuaria a avançar para a batalha. Por fim, Eduardo teve que pedir o consentimento do Visconde Nostra para a derrota. Para evitar que Micail pensasse em acabar com o vassalo, seu pai usou o feitiço Teletransporte para enviar o Visconde para seus aposentos. O chefe da família expressou sua surpresa. Ele não tinha ideia de que seu filho tinha habilidades mágicas tão fortes. O pai comparou seu filho ao apóstolo, o mago do crepúsculo que desapareceu em seu tempo, e tudo porque seu poder era igualmente poderoso. Será que o filho poderia ter imaginado que tudo isso era apenas uma coincidência? O pai também não pôde deixar de ver que seu filho era realmente talentoso, embora os feitiços não fossem complicados, mas a maneira como ele controlava sua magia era admirável. Não foi sem bajulação. Micail só precisava dizer que era igual ao pai. Como o pai parou de discutir, Edward estava interessado no objetivo do filho. Ele realmente queria mostrar suas habilidades para o pai? Ele entendeu que seu filho nem sequer considerava o vassalo para o papel de professor. É claro que Micail viu tudo com antecedência e não teria permitido que um professor como o Visconde o ensinasse. E Micail, por sua vez, queria ter certeza de que seus argumentos sobre a amizade de seu pai com o Visconde estavam corretos. E a suposição era que o pai estava simplesmente solitário, porque ele governa sozinho toda a família Valfurgues. E o Visconde, por assim dizer, o apoia e o ajuda. E como se viu, os palpites estavam corretos. Preocupado com seu pai, Micail avisou que enquanto o Visconde Nostra permanecesse na casa de Valfurgues, ele sempre estaria sob o controle do arquimago. E o Visconde, estando em seus aposentos e tendo recobrado o juízo, compreendeu que toda a sua habilidade, que, como se viu, era falsa, foi vista pelo próprio Eduardo. Era uma vergonha tal que, mesmo com todo o desejo, nada poderia ser corrigido. E aí vem Micail para lembrá-lo dos termos da aposta. Agora o vassalo definitivamente será treinado pelos jovens.
Só agora o Visconde Nostra entendeu que Mikhail havia previsto tudo isso e era capaz de organizar tudo tão claramente. Seu objetivo não era a humilhação. Ele testou. Ocorreu ao vassalo que, ao se tornar discípulo de Mikhail, ele teria uma chance de corrigir a situação. E, de fato, está conectado com a família Rindel, porque ainda não houve vingança da família Valfurdes. O Visconde sorriu. Estava feliz por vingar a família que havia sido tão gentil com ele. Mas também desta vez o servo estava errado. Havia planos completamente diferentes para ele. O Visconde não acreditava que Mikhail realmente insistiria que o vassalo se tornasse aprendiz do arquimago. Era indigno dele, porque, em primeiro lugar, ele era mais velho que Mikhail. Em segundo lugar, seu nível de magia era muito mais alto e, em terceiro lugar, ele era, afinal, amigo do chefe da família. O herdeiro de Walfurgis não poderia ser quebrado. Ele era rigoroso e ousado. Ele lembrou da promessa mágica antes do duelo e que se um dos magos a quebrasse, toda a sua magia desapareceria. Os círculos mágicos serão redefinidos. O próprio Visconde Nostra não entendia como caiu nessa armadilha. Agora ele poderia perder tudo. E assim o professor e o aluno chegaram ao campo de treinamento. Com os dentes cerrados, o Visconde chamou Mikhail de professor. Ele precisava preservar sua magia. Anteriormente, Mikhail queria simplesmente destruir o Visconde, mas agora percebeu que o vassalo poderia ser útil para ele. Para iniciar o treinamento, o arquimago perguntou o que o vassalo queria aprender com o professor. Naturalmente, o Visconde queria terminar tudo isso o mais rápido possível. E como um mago do quarto círculo, poderia ensinar alguma coisa a um mago do sétimo círculo. Mas Mikhail acreditava que o vassalo tinha algo a aprender, por exemplo, a estabilidade dos círculos mágicos. Durante o duelo, o arquimago percebeu que o Visconde Nostra não conseguia usar sua magia em todo o seu potencial, pois seus círculos estavam incompletos. E outra nuance era que ele estava começando a ter problemas cardíacos. Somente os apóstolos são capazes de criar círculos sem talento e sem problemas. Michael sugeriu que, numa tentativa de igualar o nível do chefe da família, o Visconde Nostra criou seus círculos mágicos usando o método do apóstolo. Mas tudo tem um preço. O preço de um vassalo é sua saúde. O arquimago tem um plano para salvar o servo de sua família, mas para isso, o Visconde terá que começar tudo de novo. Depois de ouvir Mikhail, o Visconde começou a gritar que foi Edward quem lhe contou tudo sobre o apóstolo, sobre os problemas. Ele tinha certeza de que seu filho e seu pai queriam incriminá-lo, e foi por isso que planejaram o duelo. Tudo isso era apenas invenção do Visconde, e ele nem suspeitava que quando o feitiço triplo foi lançado, o Visconde sentiu algo estranho. Foi nesse exato momento que Mikhail percebeu que o estado do Visconde havia piorado. E isso significa que, com esse conhecimento mágico superficial, um mago não durará até a velhice. Sua vida está em perigo. Mas ainda há uma maneira de sobreviver. Mesmo que o Visconde não goste, não há nada a fazer. Ele terá que escolher entre a vida ou a preservação de seus círculos submágicos. O mana do vassalo irá para o arquimago, e seu nível cairá para o quinto, mas não se esqueça de que ele tem um professor maravilhoso, Mikhail. O Visconde resistiu. Ele não queria perder o que já havia adquirido. É claro que tudo o que aconteceu recentemente chocou o Visconde Nostra, e será difícil aceitar isso. A vida é preciosa para ele? O chefe da família precisa de um amigo que não possa defender a família em uma situação imprevista? Mesmo sem essa ideia, Edward sabia tudo sobre o Visconde em sua vida passada, mas decidiu deixar tudo como estava, mas em vão. Foi nesse momento que o vassalo se lembrou do incidente relacionado a Eduardo. Nesta lembrança, o chefe da família agradece ao amigo pelo apoio e incentivo. Não é fácil ser chefe de família, e é duplamente difícil quando não há ninguém por perto que entenda. Uma pessoa que não apenas entende, mas continua a crescer até o nível de um líder. O Alfurges expressou gratidão ao amigo e confiança que não tinha nos outros. Esta é a memória que ajudou o Visconde a tomar a única decisão importante. Ele decidiu se tornar melhor. Posso me orgulhar de mim mesmo. Em um curto período de tempo já adquiri 5 círculos de magia. Muito digno e fácil. Embora eu sinta pena deste bom homem, o Visconde. Ele está muito chateado com sua perda. Não há nada de errado nisso, mas agora você pode ter certeza absoluta de que ele não fará nada de traiçoeiro. A profecia de Cassandra sobre demônios deveria se tornar realidade em 7 anos, mas ninguém acreditou nela.
Mas em vão, a humanidade não está preparada para lutar contra os demônios. Eles são muito mais fortes que os mágicos. Ninguém conseguia resistir aos demônios naquela época. E o horror veio depois que o sétimo cavaleiro da Muralha de Ferro, Kelbion, foi morto por esses demônios. Metade do Império foi destruída. Os heróis não conseguiram lidar com tamanho ataque. Nada mais poderia ser mudado. E assim foi reunido o destacamento Argo, do qual nosso Micael era membro. Esses mágicos ainda podiam lutar contra demônios, e com bastante sucesso. É necessário que nos dias de hoje todos acreditem na profecia de Cassandra e comecem os preparativos para a invasão. Cassandra era supostamente 2 anos mais nova que Michael. No passado, ela dizia a todos que uma invasão demoníaca estava chegando. Ela repetia isso em cada esquina, mas ninguém a ouvia. Ela também mencionou um herói que deveria salvar a humanidade, mas ele nunca apareceu. Para que uma profecia funcione como deveria, você precisa acreditar nela, em cada palavra dela. Gostaria de saber o que aconteceu com Cassandra depois da profecia. Depois da regressão, nem tudo pode ser repetido. Mas eu mesmo cuidei da seleção dos lutadores. E Lian, a quem já enviei uma carta convite, me ajudará nessa difícil tarefa. O próximo problema de Michael era Cassandra. Eu tinha que encontrá-la. Antes disso, ela morava em um templo, mas como ninguém acreditava nela, ela teve que fugir. A cabeça de Micael estava se partindo em pedaços. Ele precisava encontrar a cartomante a qualquer custo. Devido ao brainstorming, o arquimago nem percebeu imediatamente que o mordomo estava entrando na sala. A aparência do dono confundiu um pouco Mordvin. O mordomo entrou para informar Micael que um convidado havia chegado. E o arquimago imediatamente adivinhou que eles estavam falando de Liana Pavlova. Lian Pavlov chegou bem rápido, o que Micael não esperava, mas presumiu. Lian estava com vontade de lutar e queria começar a treinar o mais rápido possível. Ele nem estava interessado em seu próprio noivado e nos preparativos para ele. Era apenas um casamento de conveniência. E o conhecimento e a preparação permanecerão em sua memória para sempre. Micael estava pronto para começar o treinamento, mas havia mais uma condição adicionada ao acordo. Lian ficou furioso, não se podia falar de nenhuma condição. Michael rapidamente tranquilizou o cavaleiro, dizendo que a condição declarada não prejudicaria Lian de forma alguma. A pergunta era sobre a propriedade de Pavlov, mas descobriram que eles tinham problemas com ela. Lian fingiu não entender o que Micael estava falando. Ele negou tudo o que foi dito. Mas então Valfurdes mencionou a masmorra e a expressão de Lian mudou. Além disso, seus olhos desconfiados o denunciavam. Ele certamente não sabe mentir. Sem esperar por uma resposta, Micael continuou falando sobre a masmorra que a família Pavlov descobriu há um ano, que continha uma enorme quantidade de superpoderes. Para investigar tudo, Pavlov Sr. enviou um destacamento de pessoas em reconhecimento. Lian ficou em choque. Ele não entendia de onde Valfurdes tirou todas essas informações. Com esse olhar ridículo e tais perguntas, Lian se entregou. Todas as informações estavam corretas. Não havia uma designação específica para esse lugar. Então todos o chamavam de masmorra. No passado, como Micael sabe, ele enviou 5 esquadrões para explorar esta masmorra, mas ninguém jamais retornou de lá. O casamento de Pavlov e Rindel é de conveniência. A família Pavlov tem problemas financeiros. Todo o dinheiro deles foi gasto na exploração desta masmorra. Depois de todos esses detalhes, Lian começou a duvidar de seu povo. Alguém está claramente falando demais. E a esse respeito, Michael conseguiu acalmar o cavaleiro, dizendo que os rumores vinham de trabalhadores contratados. Certo, mas qual é a condição? Esta masmorra é muito cara e também muito problemática para a família Pavlov. Mas nosso Micael já pensou em tudo e está pronto para ajudar a família dos cavaleiros. No passado de Micael, a família Pavlov não conseguia sair da masmorra sozinha. A família não conseguiu lidar com a masmorra, ela não foi limpa e os grupos de pesquisa não retornaram de lá. A família Pavlov nunca conseguiu alcançar sucesso. Houve alguém que se adiantou a eles e tomou para si todas as riquezas desta masmorra. A assistência de Micael consistiu em se oferecer como grupo de pesquisa. Mas Micael era realmente melhor que os mercenários especialistas no campo subterrâneo? Claro, ele é um mago, o que significa que ele pode usar conhecimento mágico básico. Lian tinha dúvidas sobre Micael, mas a maneira como ele se comportava e falava
inspirava confiança. Ele conseguiu convencer o cavaleiro de que a família Pavlov não perderia nada se Mikhail falhasse, e poderia até mesmo continuar lucrando se a sorte estivesse do seu lado. A oferta era lucrativa para os Pavlovs, mas se Mikhail fosse para a clandestinidade, quem treinaria Lian? Acordo é acordo. Antes de partir para o reconhecimento, o arquimago estava pronto para passar seu conhecimento ao cavaleiro. Mas a conversa e o consentimento dos jovens não foram suficientes. Era necessária a permissão do padre Mikhail. O marquês não ficou muito feliz com a última ideia do filho. Ele lembrou novamente a Mikhail que a primeira questão que seu pai lhe confiou não havia sido resolvida. Não há progresso na questão com a família Hindel. O pai decidiu que o ciúme estava crescendo no coração do filho, porque Liam Pavlov e Eileen Rindel estavam noivos. Será que o filho tinha um plano para arruinar essa união? Mas por quê? O arquimago não podia fazer nada estúpido, especialmente porque um acordo havia sido feito entre os jovens. Isso significa que promessas mágicas não podem ser quebradas. O pai ouviu e pegou novamente sua ferramenta educacional. Ao que o pai respondeu sarcasticamente que era um cajado de gerente. Edward explicou que ele havia usado esse cajado para afugentar demônios em sua época, e que esse bastão de morcego havia salvado o líder da morte várias vezes. Ele poderia pelo menos ter lavado os vestígios de sangue para que não parecesse tão assustador. O rosto de Mikhail era tão reservado que seu pai queria saber todos os detalhes da operação iminente. Mesmo com o taco nas mãos, o filho não revelou todas as cartas ao pai. Sério, tive que dar uma resposta ao meu filho sem muitos detalhes e esperar o resultado de suas ações. Embora seu pai fosse rigoroso com Mikhail, ele sempre acreditou em seu filho, mesmo nos últimos dias de sua vida. O arquimago explicou que tudo o que Mikhail estava fazendo agora estava interligado, e mais tarde o pai seria capaz de ver o resultado. Mas, por enquanto, os detalhes deveriam ser omitidos. Mais uma vez, o chefe da família confiou no filho. Uma boa substituição é crescer. Mas então Mikhail percebeu e sentiu algo. Eles tinham convidados? Eles não estavam esperando ninguém. Mas não havia ninguém lá, o arquimago imaginou. Deixado sozinho no escritório, o chefe da família não entendia de onde seu filho tirou tais habilidades. Ele claramente sabe muito, mas conta tão pouco. Acontece que eles realmente entraram no escritório, um homem com uma magia incomum que você não pode simplesmente esconder. Essa pessoa incomum era o fiel servo da família, Mordvin. O mordomo, que está sempre ao lado de Mikhail, relatou que o menino mudou muito em termos de caráter e magia. O mordomo notou que seu filho herdou o talento do pai e foi então que Mikhail percebeu sua força. Não é surpresa que o talento da família Valfurgues seja passado de geração para geração. Se as palavras do mordomo forem verdadeiras, então é hora de lhe pedir um favor. Mordvin já entendia tudo sem as palavras do dono. Os jovens estavam prestes a zarpar em direção à família Pavlov quando foram chamados. Era Mordvin. Ele estava tentando acompanhar os homens porque Edward tinha dado a ordem de ir para a propriedade dos Pavlovs, junto com Mikhail, para sua própria segurança. Lian não entendia por que um menino tão grande precisava de uma babá para a viagem. Michael confiava no mordomo. Então ele facilmente o levou consigo. Aqui está a propriedade de Pavlov. Mikhail estava interessado em observar a limpeza e a ordem na propriedade. Pode não ser rico, mas era digno. Valfurdes, senhor, certamente teria gostado desta propriedade. Os moradores da propriedade de Pavlov parecem felizes e alegres. Não há ansiedade ou medo em seus rostos. Isso é impressionante. O arquimago também notou um caminho de tijolos, que era bem longo. Isso só poderia significar uma coisa. A família Pavlov tinha relações comerciais bem estabelecidas. Mikhail expressou sua gratidão ao pai dos Pavlovs por tanta ordem e paz para os cidadãos. Liam pode se orgulhar de seu pai. As palavras do arquimago foram lisonjeiras para o herdeiro da família Pavlov. Liam reconhecia e respeitava seu pai por todas as coisas que ele fazia pela propriedade e pelas pessoas. E no passado, Liam sempre teve orgulho de ser da família Pavlov. Foi então que ele foi o único sobrevivente de sua família. Querido Liam também se gabou de ter um exército que caça monstros. Ao chegar, Liam foi até seu pai, o conde Dagir Pavlov, com a notícia de que eles tinham um convidado muito importante para sua casa. Naturalmente, o pai ficou assustado com a visita do próprio Valfurgues.
O conde Dagir Pavlov era obcecado por antidepressivos e imediatamente começou a tomar essas pílulas para se acalmar. O conde era um homem muito ansioso, não conseguia mais viver sem tomar comprimidos. Depois de beber meio frasco de comprimidos, o pai finalmente se acalmou. O pai estava pronto para ouvir o filho. Qual o propósito da chegada de um convidado tão importante? E onde ele está agora? Claro, depois da resposta do filho, Mikhail Valfurgis estava na sala de estar deles. Ele teve outro ataque de ansiedade e precisou de comprimidos. Ele já estava cansado de ser gerente, cansado de ficar nervoso e preocupado. Mas não há nada a ser feito. Mikhail veio negociar com o conde. Não há como escapar disso. Lian explicou ao pai que o propósito da visita de Mikhail Valfurgis era a masmorra deles. O conde ficou confuso. Ele não sabia que alguém poderia estar ciente de sua masmorra. Aqui, Dagir enlouqueceu completamente e decidiu assinar documentos nos quais todos os assuntos seriam transferidos para o jovem Pavlov. É claro que Lian não ficou feliz com esse arranjo. A saúde mental do pai é boa, mas ele nem ouviu o filho. Mais uma vez, o pai finalmente conseguiu se acalmar e estava pronto para ouvir o filho. A família Walfurgis era uma das maiores famílias do império. E se a masmorra fosse conhecida por essa grande família, isso significava que eles poderiam facilmente tirar todos os direitos sobre ela. Naturalmente, Liam pensou nisso quando ouviu pela primeira vez a oferta de Mikhail para ajudar na masmorra. Mas os argumentos do arquimago foram bastante convincentes. Finalmente, o pai decidiu ouvir as condições de Mikhail. As condições eram simples. Após acessar a masmorra, Mikhail começaria a ensinar o treinamento de Liam usando o método Miller. Não adianta duvidar dele, pois o arquimago já mostrou suas habilidades a Liam. E sim, eles não têm como recusar, porque a promessa dos magos está em vigor, e se alguém a quebrar, eles ficarão sem magia. Esta foi uma oferta lucrativa para os Pavlovs. Eles precisavam de treinamento completo usando o método Miller, e um interesse ainda maior foi demonstrado nesta masmorra. Mesmo assim, o conde decidiu negociar com Mikhail. Enquanto isso, Mordvin também estava em pânico, como sempre. Ele sabia que a família Pavlov não era tão simples. O mordomo entendeu que se ele assumisse o controle da masmorra da família Pavlov, todo o império descobriria e haveria grandes problemas. A verdade nas palavras do mordomo. Mas Mikhail estava um pouco à frente e entendeu que os Pavlovs não perderiam a oportunidade de um treinamento completo. Resta apenas conduzir com sucesso as negociações com o chefe da família Pavlov. Mordvin ainda não se acalmou. Ele não acreditava que tudo iria acontecer conforme o plano de Mikhail. Um minuto depois, o próprio conde apareceu na soleira da sala de estar. O conde Pavlov era famoso por sua capacidade de tomar decisões rápidas. Sem preâmbulos, ele foi direto ao ponto. Como um mago comum é melhor do que os especialistas que já exploraram a masmorra? O que atraiu um mágico comum para a masmorra dos Pavlovs? Obviamente, Mikhail sabia algo mais do que o próprio conde. E para descobrir a verdade, você precisa concordar com as condições de Mikhail. Claro, o gerente terá preços diferentes, ele não deixará você entrar na masmorra apenas para treinar. Mas o que mais ele pode pedir? Seria um pouco frívolo contar tudo o que sei, mas tenho algo mais importante. Mikhail não podia saber tudo com certeza, mas se algo valioso fosse encontrado, ele o dividiria ao meio. Tanto o conde quanto Mikhail entendiam perfeitamente que Pavlov sozinho não seria capaz de lidar com a masmorra, especialmente porque eles já tinham gasto todas as suas finanças estudando essa mesma masmorra. O arquimago conseguiu convencer Dagir de que a cooperação não seria com as famílias, mas somente com Mikhail. Essa é uma questão completamente diferente. Então precisamos discutir o momento certo. E em termos de tempo, leva apenas um dia. Como o Walfurgis Jr. esperava, aconteceu que o conde concordou com todas as condições. E agora Mikhail, Lian e Mordvin estavam parados na entrada da masmorra, os três. Mordvin e Lian ficaram aterrorizados e assustados ao pensar que eram apenas três e que não havia nenhum exército de cavaleiros por perto. O desconhecido os assustava ainda mais. Mikhail entendeu perfeitamente que Lian estava com medo e sugeriu que o herdeiro de Pavlov não fosse com eles. Mas o lema da família Pavlov é: não fuja das dificuldades. E Lian correu em direção à aventura. Naquele exato segundo, o arquimago usou o feitiço congelamento para impedir Lian de fazer algo estúpido. Sim, o cavaleiro não gostou nada disso,
Mas desta forma, Michael salvou sua vida. Valfurdes explicou que esta masmorra não é tão simples. E a entrada da masmorra é a primeira armadilha em que todos caem. Sem preparação, não há nada a fazer. Esta masmorra precisa de energia de todos que entram, e é por isso que ela está cheia de todos os tipos de criaturas vivas. Para permanecer vivo e não perecer como todos os outros, você pode tentar alimentar a masmorra com o feitiço Bola de Fogo. Essa energia de superpoder deve ser suficiente. Assim que Michael usou esse feitiço, as portas invisíveis se quebraram em pedaços. Você tinha que ficar em guarda. Não se sabe o que ou quem poderia tê-los atacado. O arquimago reconheceu este lugar. No passado, ele esteve neste lugar com o esquadrão de Argo. Este lugar é o Túmulo de Azar. É neste túmulo que são guardados objetos sagrados e ruínas antigas. Então o esquadrão Argo descobriu um artefato que poderia salvar vidas. O santo do esquadrão explicou como usar corretamente o artefato Tempestade. A tempestade só pode ser tão forte se a força do dono também for grande. Com a ajuda deste artefato, o dono pode revelar seu potencial. Sim, sim. E antes da regressão, esta tempestade estava com o amado comandante-chefe, Siegfried. Este artefato não foi capaz de ajudar o esquadrão de Argo, tudo porque Siegfried usou toda a magia deste atributo depois de uma semana. No momento, você precisa manter esse artefato com você para não repetir erros do passado. Os parceiros de Mikhail inspecionaram a masmorra e os rumores dos sobreviventes não coincidiam com a realidade. Acontece que o tempo nesta masmorra também não funciona. O arquimago explicou que, neste caso, o feitiço Parar o Tempo funciona em uma área maior. E sim, o nível dessa magia é alto. Imediatamente, Michael ordenou que todos parassem. O próximo teste os esperava. É difícil de acreditar. Mas não havia nada além de goblins por perto. Lian entrou em pânico imediatamente e sugeriu voltar e enviar os cavaleiros para lidar com eles, já que 3 pessoas não seriam capazes de lidar com tantos goblins. No passado, Mikhail sozinho era capaz de lidar com todas essas criaturas. Então, há uma saída. Como viver sem vítimas? Michael pegou uma faca e começou a extrair as joias da parede. Lian não conseguia entender por que isso era necessário. Era necessária uma explicação. Acontece que os goblins são amantes de joias e gostam delas. Mas essas joias não são tão simples. Esses cristais causam alucinações. Se você usar magia, poderá invocar alucinações em todos os lugares. E os goblins farão todo o trabalho sujo para que nossos rapazes consigam o que querem. Michael fez bombas alucinógenas e as jogou nos goblins. Aconteceu um efeito uau. As bombas fizeram o seu trabalho. Os goblins começaram a confusão. Só resta esperar. Os primeiros portões foram abertos com sucesso. Tudo graças ao conhecimento dos princípios básicos da magia e à compreensão da essência dos goblins. Ali mesmo, Mikhail notou a bolsa espacial. Foi interessante como isso acabou aqui. Esse artefato sério nunca tinha sido visto nas masmorras antes. Então, como ele foi parar aqui agora? Mikhail ficou furioso. Ele não conseguia imaginar que Siegfried tivesse tentado novamente ali. Lian também ouviu falar desta bolsa espacial. Você pode colocar o que quiser nela. Antes da regressão, todos esses artefatos foram localizados por Mikhail muito mais fundo na masmorra. Mas esse não é o ponto. Dentro da sacola, havia uma dica na forma de uma inscrição que dizia: desista da sua ganância. Mikhail sabia que era impossível sair daquela masmorra, o que significava que a pista estava lá dentro. Ocorreu ao arquimago que o mais ganancioso ali na masmorra era o goblin principal. Talvez ele devesse colocar a pedra mágica do goblin na bolsa. Aqui Lian se ofereceu para ajudar, porque o processo de obtenção da pedra é bastante difícil, e seria muito mais fácil para um cavaleiro lidar com a tarefa do que para um mago. Bem, é claro que agora é a hora de lutar pelo direito de ser o melhor e o primeiro. Mais uma vez, Michael teve uma ótima ideia para não perder tempo e identificar o melhor dos melhores. Havia 2 goblins principais e, portanto, 2 corações. Então quem poderia extrair a pedra mais rápido? Lian imediatamente usou o feitiço Aceleração, sacou sua espada e arrancou o coração do goblin, orgulhoso de si mesmo. Ele queria se exibir para Mikhail. Mas, infelizmente, o arquimago também completou a tarefa tão rapidamente quanto o cavaleiro. Após retirarem as pedras, os jovens viram que elas continuavam brilhando, o que significava que a superpotência não havia abandonado as pedras.
Apesar do cavaleiro estar chateado com sua perda, Michael não tentou acalmá-lo e pegou a bolsa para si, colocando as pedras dentro dela. E então, uma chave apareceu, e Mikhail resolveu o enigma da masmorra corretamente. De repente, o trio se viu perto de outra porta que não existia na vida passada do arquimago. Segundo seus cálculos, eles só precisariam abrir 4 portas e a missão estaria cumprida. Um sorriso misterioso apareceu no rosto de Mikhail. Ele sugeriu que havia uma opção para cortar o caminho deles. Os viajantes passavam de um portão para outro com facilidade. Observando Mikhail, Lian não conseguia entender como, em uma idade tão jovem, o arquimago sabia mais do que ele. Claramente há algum tipo de pegadinha. Lian decidiu discutir seus palpites com o mordomo. Aqui Mordvin só pôde dizer uma coisa. Todos os rumores que circulavam pelo Império sobre Mikhail eram verdadeiros. Ele é tímido, inseguro, sem força de vontade e muito mole. É claro que os rumores e a realidade são tão diferentes que é impossível acreditar. Mikhail não tenta esconder seu passado, ele admite, mas ultimamente ele mudou muito. E numa direção completamente oposta. Enquanto Mordvin e Pavlov fofocavam, Mikhail não conseguia entender o que e onde eles tinham perdido. A Trindade se aproximou do quarto portão. Durante os momentos de regressão em ambas as vezes, o interior da sala mudou. O que está agora por trás desses portões, só podemos imaginar. A pista estava na inscrição na porta. Não tente prever. Isso significa que a única saída é simplesmente entrar por esses portões. Lian tentou impedir Mikhail, mas ele estava determinado e, para a segurança de seus parceiros, lançou um feitiço sobre eles. Este feitiço deveria proteger Mordvin e Pavlov de choques físicos e mentais. Uma vez dentro da sala, todos estavam mergulhados na escuridão total. Nem mesmo o feitiço de luz melhorou a situação. O quarto era bem espaçoso, mas ainda não havia clareza. Mikhail não estava preocupado com Mordvin, mas precisava de Lian viva. Assim que ele pensou nisso, Lian do passado apareceu. O arquimago imediatamente percebeu que isso não era realidade. Mas o cavaleiro do passado queria falar com Valfurgis, que 20 anos atrás foi o único capaz de sobreviver neste inferno. Mikhail respondeu honestamente à sua ilusão de que era preguiçoso demais para negociar. Lian do passado ficou furioso. Ele não entendia por que Mikhail conseguiu escapar e por quais méritos. O falso Gelian insultou o arquimago, ao que Mikhail respondeu ordenando que a ilusão desaparecesse, pois sabia que seu amigo não falaria dele de forma tão desfavorável. A ilusão mágica e a escuridão desapareceram. Que bom que Mikhail conseguiu lidar com ela, senão ele poderia ter enlouquecido. A escuridão desapareceu e o mordomo apareceu, constantemente procurando por seu mestre. Mordvin relatou que, graças à proteção de Mikhail, nada aconteceu com ele. Mordvin também esclareceu que essas pedras existem. Pedras de superpoder que agora podem salvar a família Pavlov. Mas a proteção de Michael não ajudou o cavaleiro e ele ficou sentado segurando a cabeça, na qual vozes ainda soavam. Mordvin não sabia o que fazer nessa situação, e Mikhail, enquanto isso, já havia ido até Lian para usar seu poder para trazer o herdeiro da família Pavlov à razão. E Lian ouviu as vozes de reprovações e esperanças de seu pai. Elas forçaram o filho a ser melhor, a ser o apoio e a esperança de seu pai. Acontece que, durante todo o treinamento e as lutas, o cavaleiro fez tudo isso não para si mesmo, mas para seu pai, para que o pai pudesse se orgulhar de seu próprio filho. Ao se aproximar do curvado Lian, o arquimago ficou até surpreso. O cavaleiro não se parecia consigo mesmo. Só havia uma proposta na cabeça de Pavlov: matar Mikhail Valfurgis, com quem ele ainda teria que dividir todas aquelas pedras com mana, e assim toda a riqueza iria somente para a família Pavlov. Lian estava furioso, mas o pensamento de que isso beneficiaria a família não lhe dava paz, então até a espada já estava desembainhada. Não há defesa contra o pé de cabra, e Mikhail usou o feitiço Flash contra seu parceiro. Naturalmente, uma boa surra poderia resolver muitos problemas, especialmente porque Elzelian entendia que Mikhail era muito mais forte que ele. Um milagre aconteceu, e Pavlov Jr. conseguiu retornar à realidade. E os jovens continuaram sua jornada maravilhosa. À medida que avançavam, os viajantes começaram a ser surpreendidos pela neblina. Não está claro o que está acontecendo. Os parceiros já procuraram, o que significa que o feitiço Ilusão é inapropriado aqui.
Micail conseguiu chegar ao lugar certo. A bela donzela já estava esperando por nosso salvador vitorioso. Uma reviravolta interessante.